Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui a nossa parte 2 aqui do nosso assunto sobre farmacologia colinérgica e adrenérgica, né? Hoje nós iremos discutir nessa videoaula sobre os agentes anticolinesterásicos e falar um pouquinho da toxina botulínica, tá certo, pessoal? Vamos lá então, vou aqui colocar no nosso PowerPoint aqui, ok? Então vamos lá, vamos falar dos agentes anticolinesterásicos, pessoal. Bom, quem são os anticolinesterásicos? Os anticolinesterásicos, eles podem ser chamados também, lembrando, de agonistas, colinérgicos indiretos. Por quê? Porque os agentes anticolinesterásicos, eles se propõem a preservar a ação da acetilcolina nas sinapses colinérgicas, aumentando então a sinalização colinérgica, porque a acetilcolina vai ativar mais os receptores, principalmente os muscarínicos. Como que eles fazem isso? Bloqueando a enzima que degrada a acetilcolina nas sinapses. Essa enzima é chamada de acetilcolinesterase, tá certo? Então os agentes anticolinesterásicos também podem ser chamados de agonistas colinérgicos indiretos, desempenham a sua ação biológica por bloquear a enzima acetilcolinesterase responsável pela degradação da acetilcolina e, consequentemente, pela cessação de sua atividade, né? Os anticolinesterásicos são subdivididos em dois grupos, pessoal, os reversíveis e os irreversíveis. Vamos lá. Os agentes anticolinesterásicos reversíveis são aqueles que são utilizados clinicamente, tem uma aplicação terapêutica mais relevante, né? Mais relevante não, né? Que tem, de fato, a aplicação terapêutica mais importante, até porque esse bloqueio da enzima ele é reversível, ele se desfaz com o passar de um determinado tempo aí, tá? Ao contrário do bloqueio irreversível, que só é desfeito quando a célula produz, então, novas enzimas, tá? Então, quem são os agentes anticolinesterásicos e reversíveis, né? Utilizados terapeuticamente, clinicamente? Fizostigmina, neostigmina e piridostigmina, amebônio, donepezil, edrofone e tacrina são os principais, tá? Inclusive o donepezil aí, pessoal, é um fármaco utilizado aí no mal de Alzheimer, tá? Muito importante. Então, a maioria desses compostos, eles são compostos aí por uma estrutura química chamada de amônio quaternário, então tem amônio quaternário em sua molécula e por isso eles são muito pouco absorvidos a nível do sistema nervoso central, por não conseguirem atravessar de maneira eficaz a barreira hematocefálica, porque eles apresentam esse composto de amônio quaternário que configura uma maior hidrossolubilidade aí para moléculas desses compostos. Então isso acaba sendo uma vantagem, porque nós temos pouquíssimos efeitos centrais desses fármacos, o que não acontece com os agentes anticolinesterásicos irreversíveis, no qual esse bloqueio só é desfeito quando novas enzimas, né, são sintetizadas pelas células e esses fármacos não são, esses agentes irreversíveis não são compostos de amônio quaternário, então atravessam muito mais fácil a barreira hematocefálica, atingindo concentrações significativas no parênquima cerebral, o que gera uma série de transtornos aí. Então, nós temos aí os agentes anticolinesterásicos irreversíveis sendo representados pelos pesticidas organofosforados, do tipo organofosforato e também do tipo carbamato, tá, pessoal? Então, nós temos aí um exemplo aí de isopropil fluorofosfato, que é o DFP, o sarin e o paratium, tá? Inclusive, o sarin já foi uma substância utilizada até como arma bélica, né? Construíam-se bombas contendo o sarin ali dentro dessas bombas, né? O gás sarin, ele era lançado em campos aí de batalha, essa bomba liberava o gás sarin e os soldados aí entravam em colapso orgânico, né, por inalação dessas substâncias, ok? Bom, então vamos lá. Usos terapêuticos dos anticolinesterásicos reversíveis, né? Então a neostigmina, por exemplo,
pode ser utilizada para o tratamento de uma condição clínica chamada de ilho paralítico e também da atonia da bexiga, ou seja, a atonia da bexiga é o ilho paralítico e a atonia da bexiga são condições clínicas nos quais há uma perda do tônus muscular, né, da musculatura lisa dessas vias intestinais da bexiga, então a neostigmina pode ser utilizada para esse tipo de tratamento. Pode ser utilizado também para tratar o glaucoma, né, como uso tópico, colírio, né, no intuito de diminuir pressão intraocular. Em uma condição clínica denominada miastenia grave, no qual o paciente ele perde a função muscular, né, ele acaba desenvolvendo aí anticorpos que se direcionam contra aí os receptores nicotínicos da placa motora, então o paciente ele tem uma paralisia flácida, perde força muscular, perde tônus, então pode utilizar tanto neostigmina quanto peptidostigmina para promover esse aumento da força muscular. Pode ser utilizado como adjuvante no tratamento do mal de Alzheimer, como o donepezil, que eu falei para vocês, ou donepezila, né? Existe uma hipótese muito forte no mal de Alzheimer, que é a hipótese colinérgica, as vias colinérgicas ali na região de hipocampo e córtex, né, pré-frontal, são muito importantes para reestabelecer esse padrão neuronal de normalidade do paciente com mal de Alzheimer, tá? Podem ser utilizados aí para interromper os efeitos de fármacos bloqueadores neuromusculares, que nós discutimos na parte 1 da nossa aula, né? Então eles podem ser utilizados para reverter, por exemplo, o efeito daquelas substâncias classificadas como bloqueador neuromuscular, né? E a fizostigmina também pode ser utilizada no tratamento de intoxicação pela atropina, né? Ou por envenenamento por antidepressivo. Né? A atropina, lembrando, é o nosso antagonista muscarínico seletivo, né? O nosso antimuscarínico seletivo aí, tá? A atropina vai entrar aqui com uma importância grande, daqui a pouco nós vamos discutir a respeito. Tá certo? Então, os agentes anticolinesterásicos reversíveis são esses aí, pessoal, em termos de usos terapêuticos. Agora vamos falar dos anticolinesterásicos irreversíveis, aqueles que têm uma proposta tóxica, né, de serem tóxicos e eles não são utilizados no contexto terapêutico. Então, eles têm uma proposta mais danosa, né, que são os pesticidas, principalmente os da família dos organofosforados. São agentes extremamente tóxicos e, inclusive, já foram utilizados como armas bélicas, né, como o gás sarin que eu havia mencionado para vocês. Então, quando eles bloqueiam irreversivelmente a ação da acetilcolinesterase, eles promovem um acúmulo da acetilcolinesterase nos locais onde tem os receptores muscarínicos ali, principalmente a nível global, né, levando a uma estimulação colinérgica excessiva, tanto nas vias autônomas quanto no sistema nervoso central, e isso leva a uma série de impacto negativo para o indivíduo, né, porque o indivíduo ele pode se intoxicar, né, por agentes anticolinesterases irreversíveis, com pesticidas, por exemplo, organofosforados, e isso acontece muito com esses trabalhadores rurais, né, pessoal, que não utilizam adequadamente os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né, já passaram várias reportagens em programas como o Globo Repórter, por exemplo, né, o Globo Repórter, não, desculpa, né, o Globo Rural, né, pontuando sobre danos a médio e longo prazo que os lavradores sofreram devido ao uso, à exposição crônica, né, contínua desses pesticidas organofosforados, e muitos morreram devido à intoxicação aguda mesmo, né? Então, como que a intoxicação aguda manifesta-se? Os sinais e sintomas são caracterizados tanto pela superativação muscarínica, via receptor muscarínico, quanto nicotínico e também por questões centrais. Então, vamos lá. O paciente baba muito, né? Extrema salivação. O que é isso? Ativação muscarínica lá nas glândulas salivares, receptor muscarínico, glândula salivar. Defeca e urina involuntariamente, né? O que é isso? Manifestação também muscarínica a nível de trato gastrointestinal e trato geniturinário.
Sudorese excessiva, manifestação muscarínica aí nas glândulas sudoríparas, né? Lacrimejamento também, manifestação muscarínica nas glândulas lacrimais. Bradicardia e hipotensão, manifestação cardiovascular da superativação colinérgica ali no músculo cardíaco, né? Efeito cronotrópico e inotrópico negativo. Confusão mental e fala arrastada, aí já é uma manifestação central. A reflexia, né, que é a perda dos reflexos, também é uma manifestação central. Convulsões, coma e paralisia respiratória ou cardíaca, né, que é um impacto global e que pode levar ao óbito, beleza, pessoal? Olha só que interessante. O indivíduo pode vir a óbito em um tempo que varia de 5 minutos até 24 horas. Então, é muito rápido isso, é muito grave essa intoxicação, né? Então, existe tratamento para intoxicação com agente anticolinesterásico irreversível? Existe. O tratamento ele é super eficaz e muito específico. Quem que utiliza? A atropina, que é o nosso antimuscarínico específico, né? Por quê? Não estou superativando a via colinérgica, a via colinérgica, e ela está exacerbada porque a enzima está bloqueada irreversivelmente, então eu vou lá e bloqueio os receptores muscarínicos e mesmo então a acetilcolina estando em grandes concentrações e permanecendo ali na sinapse tentando atuar, não vai conseguir modular a via parasimpática autônoma, né, colinérgica, porque os receptores estão bloqueados pela atropina, principalmente os muscarínicos, tá certo? Então, a administração da atropina é por via intravenosa, tá? E há também a ativação neuromuscular, né? Porque a intoxicação também provoca um certo impacto a nível de contração de músculo esquelético e essa ativação neuromuscular ela é revertida por um fármaco chamado pralidoxina, que funciona na espécie de um antagonista nicotínico, tá? Ok? Além disso, soroterapia, né, pessoal? O paciente tem que ser hidratado, né? E o paciente pode ser beneficiado se ele utilizar, por exemplo, também, se administrar nele também o carvão ativado para favorecer uma eliminação aí mais rápida destas substâncias. Certo? Beleza, pessoal. Então, olha só, vamos falar aqui um pouquinho da toxina botulínica. Por que eu estou colocando a toxina botulínica aqui nos fármacos colinérgicos, na farmacologia colinérgica? Porque vocês vão ver que a toxina botulínica ela tem o seu mecanismo de ação, envolve a via colinérgica, principalmente a via colinérgica do neurônio motor. Quem é a toxina botulínica? A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, a bactéria causadora de uma condição clínica chamada de botulismo. Então, a infecção por Clostridium botulinum pode causar o botulismo, tá? Há 7 sorotipos de toxina botulínica produzida pelo Clostridium botulinum, né? Sendo que somente 2 aí que são mais utilizadas como fármacos, a toxina botulínica do tipo A e a toxina botulínica do tipo B. Por exemplo, o Botox, que é o nome comercial da toxina botulínica mais famoso, ele é a toxina botulínica do tipo A, beleza? O Botox, tá? O potencial terapêutico da toxina botulínica foi primeiramente descrito em 1817, pessoal, por Justinus Kerner, que é essa fotinha aí, esse pesquisador aí que eu coloquei a imagem do lado direito aí de vocês, tá? No qual ele descreveu a ação paralisante no músculo. Ele percebeu que a toxina botulínica levava a uma ação paralisante do músculo, tá? Em 1981, a toxina botulínica já começou a ser utilizada por via intramuscular, por injeções intramusculares, para tratar o estrabismo, que é aquela condição clínica no qual o paciente ele tem uma desorientação aí do globo ocular, né? Ok? Bom,
Em 1989, a Food and Drug Administration, que é a Anvisa americana, aprovou o uso da toxina botulínica para tratamento do estrabismo, o blefaroespasmo, que é aquele processo contrátil involuntário de pálpebra, né? Como se o paciente começasse a piscar involuntariamente ali, né? E o espasmo hemifacial, ou seja, contrações involuntárias de um lado só da face, né? Como se fossem aqueles tiques, né? No qual o paciente fica puxando, repuxando só uma parte ali da face, né? Então, para tratar tudo isso aí, em 1989 a toxina botulínica foi aprovada, tá, pessoal? Depois vieram, claro, mais outras aprovações para o tratamento aí da toxina botulínica, né? Como o tratamento da distonia cervical, da hiperidrose axilar, né? Da enxaqueca crônica, da dor associada à disfunção temporomandibular e também, claro, para o uso estético, no caso das linhas hipercinéticas da musculatura esquelética, né? Que é um uso aí que muito se vê, né? Para tratar aquelas linhas de expressão, ok, pessoal? Então tá aí a toxina botulínica que pode ser utilizada nesses contextos. Bom, como que funciona a ação da toxina botulínica? Pessoal, é o seguinte, a toxina botulínica, ela apresenta em sua estrutura, porque ela é uma proteína, né? Como ela é uma proteína, ela é formada por cadeias polipeptídicas unidas aí, né? Entre si, tá certo? Então, essa imagem é uma imagem de cristalografia da estrutura da toxina botulínica, das suas cadeias polipeptídicas. Então, a toxina botulínica apresenta uma cadeia chamada de cadeia leve, tá certo? Essa é a cadeia leve da toxina botulínica, que é uma cadeia um pouquinho menor, tá? Ok? E nós temos a cadeia pesada, tá? Cada porção polipeptídica da estrutura da toxina botulínica tem uma função, tá? A cadeia pesada, ela tem um domínio, né, um sítio de ligação, de interação, chamado de domínio ou sítio de translocação. E além disso, ela tem um domínio aqui de ligação também, tá? E a cadeia leve, ela tem um domínio ou um sítio de interação chamado de sítio catalítico. O que significa isso? Significa que a cadeia pesada, ela se liga, né? Interage, se liga com os neurônios, com o neurônio, e se desloca até o interior do neurônio. Então, a cadeia pesada é responsável por interagir com a membrana plasmática do neurônio e se deslocar, se difundir através da membrana plasmática até alcançar o interior do neurônio, tá? E a cadeia leve, ela é responsável por quebrar algumas proteínas, ou seja, função catalítica de degradação de algumas proteínas importantes ali para a transmissão colinérgica no neurônio motor. Então, em outras palavras, a cadeia pesada promove a entrada da toxina botulínica no neurônio, lembrando que a ação da toxina botulínica é a nível neuronal, porque ela é uma neurotoxina, e a cadeia leve é que vai promover ali a degradação de proteínas, a função de proteólise, para interromper então a comunicação colinérgica do neurônio motor ali, interferindo então na comunicação do neurônio motor e culminando no relaxamento da musculatura. Bom, vamos lá. Então, olha só. Então, a toxina botulínica, ela entra para dentro do neurônio através da ação da sua cadeia pesada e quando ela está dentro do neurônio, tá certo, pessoal? Ela direciona-se então a sua cadeia leve, que tem o domínio catalítico, em direção a proteínas presentes tanto na membrana do neurônio quanto nas vesículas contendo acetilcolina, que são proteínas do complexo SNER, né? Então, quando a toxina botulínica entra através da sua cadeia pesada, a cadeia leve direciona-se para essas proteínas, tá? E quebra essas proteínas. Qual que é a importância dessas proteínas? A importância dessas proteínas é realizar a ancoragem para que ocorra a exocitose e liberação da acetilcolina.
Se eu não tenho essas proteínas, a minha vesícula não consegue se ancorar com a membrana plasmática do neurônio. Se não tivesse essa ancoragem, não entram em contato. Se não entram em contato, não ocorre a fusão das membranas, da vesícula e da membrana plasmática do neurônio, para que ocorra a exocitose da vesícula e liberação, então, da acetilcolina na sinapse da junção neuromuscular. Tá, pessoal? Então, a toxina botulínica, ela quebra essas proteínas do complexo SNER, impedindo, então, a exocitose e, consequentemente, liberação da acetilcolina na junção neuromuscular da placa motora. Então, vamos lá. Se eu não libero acetilcolina na junção neuromuscular da placa motora, o que acontece? A minha fibra muscular não contrai. E se ela não contrai, eu tenho um relaxamento da musculatura. Ok? Então, esse é o mecanismo de ação da toxina botulínica. Além da inibição do neurotransmissor acetilcolina, da liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, né, da placa motora, a toxina botulínica também, pessoal, impede a ação de alguns neuropeptídeos, como glutamato, CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, e também a substância P, que são moléculas envolvidas na inflamação neurogênica. Então, se a toxina botulínica também impede a ação dessas moléculas, tá? Ela promove um efeito analgésico. Então, por isso que a toxina botulínica tem sido utilizada no tratamento da dor de pacientes aí, principalmente dor orofacial, né? Associado aí a disfunções temporomandibulares e a outras condições craniofaciais, tá? Por causa dessa ação da toxina botulínica frente a essas moléculas envolvidas na inflamação neurogênica e que disparam o estímulo de dor. Tá certo, pessoal? Então essa é a ação aí da toxina botulínica. Ok, vamos parar aqui na farmacologia adrenérgica, né? Vamos deixar para uma próxima videoaula discutir sobre a farmacologia adrenérgica. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, né? O nosso material encontra-se todo disponível lá para vocês na nossa plataforma virtual, tá? E desejo a vocês aí, então, que tenham foco, concentração, bons estudos e até uma próxima videoaula, pessoal. Tchau!